Olá, meus amores. Então, hoje nós iremos explicar um pouco sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial. As rivalidades no cenário geopolítico internacional, junto com a crise vivenciada no entre guerras, assim como a ascensão dos partidos de extrema-direita, resultaram em um dos conflitos mais terríveis da história da humanidade, a chamada Segunda Guerra Mundial. Podemos também destacar a Grande Depressão, o descontentamento com o Tratado de Versalhes, as ideologias fascista e nazista e, finalmente, o expansionismo, né, japonês como causas desse conflito. Analisando esse cenário, a derrota na Primeira Guerra tornou-se fonte de humilhação e causa de uma grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 1920. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo de extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo. Os nazistas criticavam os efeitos do reordenamento territorial imposto pela Primeira Guerra e as diretrizes humilhantes do Tratado de Versalhes. Além disso, defendiam a militarização da Alemanha e tinham opinião abertamente antissemitas, ou seja, o preconceito contra judeus. O crescimento dos nazistas foi exponencial muito por conta de Hitler. Os nazistas assumiram o poder na Alemanha em 1933 e iniciaram a construção de um governo totalitário. Progressivamente, eles procuraram recuperar a economia alemã e reorganizar o exército alemão. Uma vez que as forças militares alemãs eram fortes bastante, deu-se início à expansão territorial. A Grande Depressão resultou em problemas financeiros para os Estados Unidos, núcleo duro da economia mundial, refletidos no restante do mundo, principalmente na Grã-Bretanha, Itália, França e, claro, na Alemanha. Resumindo, a Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 1930. O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia, realizada pelos alemães em setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e o lançamento das bombas atômicas. Essa guerra teve dezenas de nações participantes, com graus diferentes de envolvimento no esforço bélico. Esse conflito foi lutado por nações do eixo contra as nações aliadas, sendo elas o Reino Unido, França, Estados Unidos e a URSS, e as nações do eixo, Alemanha, Itália e Japão. As principais consequências desse conflito foram a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo e o surgimento da ONU. O conflito, de acordo com algumas estimativas, causou a morte de 45 milhões de pessoas e deixou 35 milhões de feridos. A maior quantidade de vítimas foi registrada na União Soviética, com 20 milhões de mortos. Outros grupos executados no Holocausto foram ciganos, pessoas negras, pessoas LGBT, socialistas e prisioneiros de guerra. Em um primeiro momento, as nações sentiram o grande impacto da destruição de fábricas e cidades arrasadas por bombardeios, redução da produção industrial e agrícola, necessidade de reconstruir toda a infraestrutura de transporte, entre outros. O neonazismo é a ideologia, né, que faz o resgate de elementos do nazismo e surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Os neonazistas escoram-se nos ideais nazistas, dando-lhes uma nova aparência em alguns casos, mas usam esses ideais para promover o ódio contra diferentes grupos na sociedade, tais como negros, judeus, católicos, mulheres feministas, anarquistas, comunistas, entre outros grupos. O neonazismo surgiu na Europa dentro das alas radicais de direita e foi formado por antigos nazistas que sobreviveram à derrota do nazismo em 1945. Essa ideologia proliferou com o tempo em muitos grupos e associações que atuavam na clandestinidade, mas também adentrou na política profissional com a formação de partidos que aglomeravam os neonazistas. Esses partidos utilizavam uma linguagem mais branda para massacrar a influência nazista. Então, meus amores, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E é isso, um beijo.